Bom pessoal, olá, tudo bem? Seguiremos para mais uma videoaula aqui de Java, certo? E resolveremos hoje a seguinte questão. Bem, primeiro vamos falar aqui do item A. Definir o que é e explicar para que servem classes e objetos, ok? Bem pessoal, de modo geral, assim, de uma forma de falar bem bruta, a classe seria o nosso escopo. Ou seja, seria o nosso modelo aí para criar o nosso objeto. Bem, para exemplificar, podemos dizer assim: existem vários tipos de carro no mundo, certo? Porém, estes carros têm atributos, têm características que são comuns. Por exemplo, todo carro tem modelo, todo carro tem uma cor, todo carro tem particularidades que têm os mesmos nomes, porém podem ser diferentes. Por exemplo, a marca. Então, todo carro tem uma marca, porém elas são diferentes. Isso seria uma classe. Neste caso, na programação, o que seria o nosso modelo para criar objetos? O que é um objeto? Bem, um objeto é tudo aquilo que é criado a partir de uma classe. Então, se eu crio um carro e dou as características dele a partir da classe, estou criando um objeto virtual, certo? Que difere do mundo real porque ele não é palpável, então você não poderia pegar ele, mas ele está representado. Bem, agora para o nosso segundo item, nós temos criar uma classe com 3 atributos e 2 métodos, e criar uma segunda classe no método main, instanciar 2 objetos do tipo atribuir valores às variáveis e depois exibir os valores atribuídos. Bem, aqui nós temos nossa primeira classe, o cadastro. Eu fiz isso aqui representando, por exemplo, o login de um jogo, na qual o usuário teria de colocar estas informações. E essa é a nossa classe de escopo, certo? É o nosso molde. Então, eu criei aqui a variável nome, do tipo string, e mais duas do tipo string, que seria o apelido e a classe. No caso, classe, para quem não joga, certo? Seria como é que eu posso dizer? A patente do guerreiro, personagem. Se ele é um mago, se ele é um guerreiro mesmo, um arqueiro, enfim. Aí, certo? O boolean para saber se a pessoa está logada no jogo ou não, ok? Bem, que vem aqui no caso com os nossos métodos, ok? Eu coloquei aqui o método, criei um boolean logar e fiz aqui um método logado. Bem, se esse método for chamado, ele vai mudar logar para verdadeiro, como é um boolean, só tem duas entradas, ou verdadeiro ou falso. Do mesmo jeito, o método deslogado, certo? Se eu chamar deslogado, ele vai mudar logar para falso, ok? Seria para a pessoa que está deslogada. E aqui está o método, certo? Que irá chamar, exibir situação, o nome do método. Ele vai chamar a resposta para o nosso usuário. No caso, ele vai imprimir seja bem-vindo o nome do usuário. Agora você é conhecido como apelido, tal, né? Mais a classe de outro mundo, que é um textinho que eu botei alusivo, né? A idade do seu personagem é a mesma que a sua, neste caso, a idade que a pessoa colocou, tantos anos, e a situação atual é o logar. No caso, vai ser falso ou true, logado ou deslogado, ok? Agora vamos para a nossa classe principal. Bem, na nossa classe principal, colocamos o nosso método main, ok? Nosso método principal. Colocamos o nosso bom e velho scan para o usuário digitar alguma coisa, certo? E o programa receber.
e um int situação, que já já eu vou explicar para vocês para que serve aqui no caso situação, ok? Coloquei um bem-vindo, se você já é usuário preenche os campos, se não, cadastre-se pelos mesmos campos. E aqui eu estou simplesmente chamando, criando o nosso novo objeto. No caso eu estou pegando situação de cadastro e login e dando o nosso nome. No caso ele virou um tipo. Classe é um tipo, então nossa situação de mestre login virou o tipo do usuário 1, que eu dei o nome, e eu estou criando aqui uma nova situação de cadastro e login, ok? O 1 e o 2, no caso, se vocês lembrarem lá, aqui está pedindo para a gente instanciar dois objetos do tipo da primeira classe. Então, instanciei o usuário 1 e 2, e aqui eu fiz coisas assim que vocês, creio eu, só vai mudar uma coisa. Você já conhece das outras videoaulas, um sysout print ln, digite seu nome, e no caso, diferentemente das outras aulas passadas que você criava uma variável aqui dentro e armazenava dentro da própria classe principal, eu estou pegando aqui lá do meu usuário o atributo nome, pegando este atributo aqui, ó, e colocando algum valor nele, no caso valor que a pessoa digitar, o nosso usuário. E a mesma coisa se repete para os próximos valores. O usuário 1, o atributo da classe modelo que eu estou utilizando no nosso escopo e atribuindo o valor. A mesma coisa aqui, ó, para a classe, usuário 1 e para a idade. Assim como a situação. Agora, nesse caso aqui, é que eu vou usar esse int situação. Existem várias formas de fazer isso. O que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Digite sua situação. Digite 1 para logado e 0 para deslogado. Aí vai armazenar, ok? Se a situação for igual a 1, eu vou chamar aquele método lá. Vocês lembram? O método logado, que vai deixar para verdadeiro o nosso logar. E se não, se ficar 0, a pessoa digitar 0, vai chamar o deslogado, ok? Isso aqui seria o outro login e o cadastro. São as mesmas coisas. E no final eu vou simplesmente exibir o resultado. Vocês lembram? Eu vou chamar este método aqui que irá exibir o resultado na minha tela. Vamos para o nosso teste, ok? Pronto. Digite seu nome. Draconiano. Eu errei, mas está como nome, né? Seu apelido vai ser Draco. Sua classe vai ser Mago. A idade vai ser 20. E a situação vai ser 1. Outro login. Ah, pessoal, deu um enter, mas não tem problema. Vou começar pelo apelido, ok? O apelido aqui pode ser Thor. A classe vai ser Guerreiro. A idade vai ser 15. E a situação vai ser 0 deslogado. Então, tá aqui, pessoal. Seja bem-vindo, Draconiano, agora conhecido como Draco, um mago de outro mundo. A idade do seu personagem é a mesma que a sua, neste caso 20 anos, a sua situação atual é true, logado, né? E aqui o segundo. Aqui é porque eu dei um enter lá, né? Mas não tem problema. Agora conhecido como Thor, o guerreiro de outro mundo, a idade do seu personagem é a mesma que a sua, neste caso 15 anos, a situação atual é falsa. Bom, pessoal, isso é tudo e muito obrigado.